Então, dando continuidade aí no vídeo, né? Aquele jovem, o pai com lágrimas, disse: Senhor, ajuda na minha pouca fé. O meu filho é um endemoniado, o demônio pega ele, é quem tem judiado dele, mas eu não larguei mão dele, eu estou aqui. Primeira coisa, aquele homem foi sincero. Falou que o filho era um endemoniado. Ele não foi dizer que meu pai, o filho é uma bênção, que tem muitos filhos aí endemoniados e o pai esconde. A filha é uma endemoniada, crente. Meu filho é uma bênção, mentira, é um endemoniado. Jesus queria ouvir essa verdade daquele homem. Ele é o pior dos piores. O diabo usa ele. Ele tira a paz da minha casa, da minha família, mas eu estou aqui, Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Ele era mudo e surdo, era o demônio pior que existe, que não havia diálogo, ele não ouvia. E ali o Senhor repreendeu aquele demônio mudo e surdo. E na mesma hora ele ficou sã, espumando. Ei, meu querido, a deficiência da surdez e da língua, do falar, foi caído por terra aquele demônio. Ei, ele era uma pessoa normal. Aquela deficiência era de uma procedência maligna, meu querido. A Bíblia não fala que ele tinha outra coisa, ele era uma deficiência de a procedência do maligno. Você está entendendo como era, meu querido? Então, ele era normal, o demônio usava a língua dele e os ouvidos. Ele era mudo, não falava, o demônio prendia para não haver falar, para não ter diálogo. Se não fala, como vai expressar? Se não ouve, o que é que vai falar? Você está entendendo? Aparentemente era uma doença. Porque o lunático, que quando a lua saía, ele se agitava. A força da lua cheia. Lá no Nordeste tem isso, quando diz aí, fulano foi mordido de cachorro, de cobra, quando era a lua cheia. Jeremias fala no 35 os ventos, através da lua, traz os ventos, traz a mudança, o ar, traz algo para os peixes que é de noite. Por isso que chamava o lunático. Quando era lua cheia, ele se manifestava. Hoje tem várias maneiras, cardenal, faixa preta. Naquele tempo, o que esse pobre, talvez não tinha essa medicina. Imagina o sofrimento daquele pai. Mas ele foi sincero. Ele disse: meu filho é um filho endemoniado. Quantos pais têm uns filhos endemoniados, filho endemoniado, mas não fala a verdade para o Senhor Jesus? Ô, meu querido, você está vendo que a deficiência, o demônio operava na língua e nos ouvidos dele. Como também você vai ver, sabe aonde? Lá em Mateus capítulo 12, 22. Um cego e mudo. O pai dele trouxe aquele cego e mudo. E o Senhor repreendeu aquele demônio que habitava nas vistas dele e na língua. E quando o Senhor curou, aquele homem ficou normal. Era uma deficiência de procedência maligna. Veja que não era uma deficiência. Pode ler Lucas, mas não, Mateus 12, 22. Ele era normal, uma pessoa, um jovem bonito talvez, mas ele era cego e mudo. Não falava e não enxergava. Porque o Satanás cegou os olhos dele, habitava dentro dos olhos, meu querido. Ele não falava, ele não escutava, porque mais outro demônio. Você está entendendo? Você vai ver também isso, sabe aonde? Lá em Lucas 13, 10, aquela mulher curvada. Jesus está pregando na sinagoga, no dia de sábado, casa cheia. O preleitor da noite é o filho da irmã Maria, Jesus Cristo. Imagina que coisa linda, casa cheia.
E quando o Senhor chega ali que está pregando, o príncipe da sinagoga dá a oportunidade para Jesus pregar. Jesus olha para o alto lá na sinagoga, tinha um salgão, que era o lugar só das mulheres em cima, embaixo aquele povo mais os ticos, como se diz, do poder aquisitivo. Lá em cima era o lugar das mulheres separado, dos homens no outro canto. Nas sinagogas sempre tem assim. E Jesus pregando, olha, porque o Senhor Jesus, ele tinha o dom de discernimento. Aos olhos daquele de muito, hoje tem essa doença, progeria. No Vietnã aconteceu um caso de uma mulher com 20 e poucos anos, parecia uma velha, ela fica uma pessoa mais velha 10 vezes mais. E o Senhor bate os olhos naquela mulher, para aparentemente aos olhos de todo, aquela mulher, ela tinha um espírito de progeria, de velhice. Quem não conhecia ela parecia uma velha. Ela andava curvada, olhando para o chão que nem porco. Porco, ele tem um negócio aqui que ele não consegue olhar para cima. Ele anda olhando para o chão, as orelhas cobrindo. Sinônimo de vergonha, de sujeira, de derrota. Talvez e ela era crente. O Senhor no dia de sábado era crente. O Senhor chama ela para o meio e vem. E o Senhor diz assim: Senhor, desce, deixa o púlpito e desce e repreenda aquele espírito de enfermidade. E o interessante é que o Senhor vai lá e coloca as mãos nela e ela se endireita. Porque o Senhor não só tem... Ele não só dá o diagnóstico, ele busca a raiz. E o Senhor pergunta quanto tempo, ele diz 18 anos. Que aquela crente, que deu aquele demônio, aquele espírito de enfermidade, estava alojado na sua coluna. Ele era crente. A Bíblia não fala qual foi o pecado dela, mas era procedência maligna. Mais uma vez, uma deficiência de uma procedência maligna, meu querido. Era crente. O Senhor falou. Quando alguém questionou porque ele estava curando no sábado, o Senhor chamou de hipócritas. Tão preocupado com o dia de sábado. E você não está preocupado com essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás mantinha presa, escravizada, acorrentada, curvada. Você já imaginou, a religiosidade, a coisa pior do mundo, que mais abomina, a mais abomina os olhos do Senhor, é o bom conselho com o mau exemplo. Os fariseus era isso. O Senhor diz em Mateus 3, fazeis o que os fariseus mandam, mas não faça o que eles que procedem. Eles falavam, mas não faziam. Eles diziam, mas não era o que eles diziam. O Senhor chamou de sepulcros caiados, filhos do inferno. Vê Mateus 23, 15. Eles eram filhos do inferno. Você já imaginou, meu querido? E ela era crente. Filha de Abraão, que Abraão dá promessa. Você já imaginou? Ela vivia escravizada, ela não conseguia olhar. Ei, mas o Senhor está... Eu não sei qual é o teu problema, a tua deficiência. O Senhor vai te erguer, o Senhor está dizendo, erga a cabeça. O Senhor está fazendo você andar de cabeça erguida agora, porque a função de Satanás, meu querido, é fazer com que você ande de cabeça baixa. Talvez, eu não sei, alguma brecha. Qual foi o motivo do pecado que se originou? Se era um ódio dentro do coração, não era que ela não conseguia perdoar alguma coisa que aconteceu, a Bíblia não fala. Só sei que foi uma brecha que esses demônios se alojou na sua coluna. O pecado envelhece. A procedência maligna judeia envelhece. Essa parecia uma velha, parecia progeria, que é uma doença que envelhece 7 vezes mais. Talvez as pessoas olhavam para aquela mulher, achavam que ela era uma velha de 70 anos. Só que quando o Senhor curou, deu juventude, ela rejuvenesceu. Porque era um espírito maligno que habitava na sua coluna. E ela tinha aquela deficiência de procedência maligna.
Você está entendendo, meu querido, o grau da malignidade de Satanás? Mas Jesus estava ali. Ei, ele veio para fazer, como ele falou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38. Eu fui ungido, Deus ungiu Jesus de Nazaré para curar e tirar, libertar todas as classes de obras malignas do diabo. Ei, meu querido, você está entendendo? Nós vimos também isso no Gadareno, Marcos capítulo 5. Era uma deficiência. Ele, louco, ali era na loucura, na mente. Ele era louco, barrido. Lá no Nordeste tinha esse doido barrido. Era um endemoniado. Ele era um lunático também. O Senhor pega os discípulos, coloca, atravessa para o outro lado do mar da Galileia. E quando o Senhor chega lá, os demônios vêm, nem o discípulo descer do barco com medo. Aquele lugar é um lugar de terror. Quantos defuntos, quantos cultos fundos que foi interrompido, porque talvez as pessoas traziam escorta para fazer enterrar, porque se encontrasse aquele gadareno, ele pegava para comer o defunto. Ele já tinha feito de tudo, colocado em grilhões, cadeias, mas nada, porque eram legiões de demônio. Aquela doença era de procedência maligna na sua mente. Você vai ver que quando o Senhor cura ele, está lá em Marcos capítulo 1 até o 19 e vai em diante. Quando o Senhor repreende aqueles, filho do Altíssimo, porque vem aqueles demônios, conheceram que Jesus era o Filho de Deus, porque vem nos atormentar na hora. Senhor, cala-te. Quem são vocês? São legiões. E ele pediu para entrar nos porcos. Ele não pediu, eles clamaram para entrar nos porcos, para não ir para o inferno. Tem pessoas que falam que o inferno é aqui. Se fosse, os demônios não queriam. Se fosse aqui, o demônio não tinha ficado aqui. O inferno é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. Preferiram os porcos, que é bicho nojento, ceboso, sujo. E o Senhor permite que aqueles porcos se precipitaram. E quando os homens vieram daquela cidade lá de Gadará, daquelas províncias dos Gadarenos, e viram eles sã, na sua sã consciência. Ei, o demônio habitava aqui na sua mente. Se manifestava, talvez o que? Mais de 2.000 porcos tinha ali, legiões. Você sabia que tem lugar, aqueles povos daquela cidade, eles preferiam os demônios do que Jesus. Expulsaram e pediram para Jesus sair dali. Sabia que você tem que lugar que os demônios são bem-vindos, meu querido. Eles preferem os demônios do que Cristo. Há lugares que os demônios são bem-vindos. Você vê isso em família. Eu conheço família na minha cidade. Lá na cidade de Santa Terezinha parece que tem uma maldição hereditária. É amaldiçoada de pai e mãe, vai passando. Tem regiões que os demônios são bem-vindos, que nem Gadara. Os demônios eram bem-vindos ali. Eles não queriam sair dali. Preferiram o povo daquela cidade que oferecia aos deuses das trevas. Preferia ficar com os demônios do que com o próprio Jesus. E mais uma vez, aí o Senhor, quando ele queria seguir o Senhor vai voltar no barco com os 12. Ele clamou para ir com o Senhor disse, não vai para os teus. Satanás faz isso, tinha tirado dele da família. Ei, quem Deus tirou da tua família, o Senhor está devolvendo hoje. Vai para os teus e fala quão grande de misericórdia teve o Senhor contigo, e fala o que eu tenho feito contigo. Quem são os teus? Quem Satanás tem tomado? Quem os endemoniados da tua família? O Senhor está indo de encontro. Esse teu filho, esse teu marido, essa tua esposa, endemoniado, essa deficiência satânica, o Senhor vai em encontro. Você tem orado, tem buscado, e grande vai ser a obra de Deus. O Senhor diz, vai, esse que todo mundo diz que não tem jeito na tua vida, não tem jeito para o diabo que já está julgado.
E o que é que aconteceu? O Senhor disse, vai, fala, vai pregar a palavra, dizer que o que eu fiz na tua vida, o testemunho. Ele não tinha muita sabedoria. Só o que Deus fez. Você já imaginou quando chegar naquela cidade lá? Na sua cidade natal? Mãe, quem é você? Meu filho, não acredito. Na sua sã consciência. Curado na sua sã consciência. Vestido, não mais nu. Na cidade. Imagina o testemunho. Estima-se o historiador Flávio Joseph, que quando o Senhor chegou naquela cidade, onde ele morava, ganhou toda a cidade através do testemunho do gadareno. Depois o Senhor apareceu naquela cidade. O Senhor colocou ele como obreiro, um endemoniado, que nem nós. Nós éramos demoniados. Havia demônios dentro de nós. Eu creio isso. Talvez nunca se manifestou, porque Deus não permitiu. Você. Nós somos diferentes do gadareno, meu querido. Quando nós estávamos no Espírito lá na terra, era dominado por Satanás. Mas a Bíblia diz que ele nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Tirou da potestade das trevas. Oh, meu querido, é Deus. O Senhor fez uma missão, passou uma da Galiléia para ir atrás daquela mãe. Esta alma, o teu filho, faz a diferença para Deus. Ei, o meu Deus não é o Deus de 99, não. Faz diferença para ele. É que ele diz lá em Lucas capítulo 15, ele deixa as 99 e vai buscar a ovelha que se perdeu. É que nem a dracma perdida, ele vai. É que nem o pródigo, ei, o meu Deus não é só Deus de unidade, tipo assim, que Deus é Deus de qualidade, sim, mas Deus é Deus de quantidade. Deus não é Deus de 99, não, meu querido. Deus é Deus de 100%. Tem muitas pessoas que pregam isso. Minha igreja está vazia, Deus vai encher. Se eu não trabalhar, se eu não pregar, se eu não fizer a minha parte, nunca vai encher. Ei, porque Deus é Deus de qualidade, não de quantidade. Mentira do diabo, não é testemunho de Jeová, que fala que só 144 mil vai se salvar. Não sei nem se esse testemunho de Jeová, não tem certeza de nada. O Senhor falou, usando o profeta, o apóstolo João, que tudo trajando branco, aqui ninguém poderia contar tribos. Não é só das tribos lá, aquele que não é o testemunho de Jeová, tribo, povos, línguas e nações, trajanos brancas com palmas na mão, que aqui ninguém poderia contar, que nem a areia da praia. Esses são aqueles que entregam a sua vida para Jesus e creem pela fé. Eu não vi o Senhor Jesus. Mas quando pregaram para mim, Romanos capítulo 10, 17, a palavra entrou pelo meu ouvido e está no meu coração. O Espírito Santo de Deus fez morada. O verbo se fez carne dentro de mim. Ele se materializou dentro do meu coração, que nem pode entrar em você. Ei, meu querido, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ela é vida. Como diz Hebreus capítulo 4, viva e eficaz, 12. E ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela é vida. Porque a palavra é o verbo de Deus. Você ouve, ela cria vida dentro de você, ela forma, ela liberta, transforma. Que nem o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11, se não me engano. Então, meu querido, o Senhor mandou aquele homem, era procedência maligna, como obreiro, o testemunho dele. Ei, e você? Qual o seu testemunho? De onde Deus te tirou? Eu sei de onde Deus me tirou. Você está entendendo, meu querido? Nós vimos também Marcos capítulo 8, 22. O Senhor estava num lugar e trouxeram um cego de Betsaida. Marcos 8, 22 em diante. E essa cidade de Betsaida e de Corazim já estava a ameaça do juízo do Senhor. Porque o Senhor passou naquela cidade. É a cidade de Pedro e de André, discípulo do Senhor Jesus, que o Senhor cuidou. O Senhor fez sinais e prodígios lá, pregou, mas poucas pessoas creram no Senhor. Agora alguém, meu querido, traz um cego de lá e eles imploram para o Senhor curar ele. O Senhor não queria curar aquele, porque o Senhor já tinha passado lá. E até que o Senhor resolve pegar ele, né? E o Senhor faz uma obra inédita ali.
exclusiva, porque o Senhor cuspiu nos olhos dele, né? E orou. Você já imaginou um milagre de etapa? Mas por que o Senhor fez esse milagre de etapa? É porque eu e você, quando nós não fazemos algo e não terminamos, eu vou fazer isso num dia, eu não faço isso no outro dia, é porque falta de capacidade. Ou porque o serviço era muito, ou porque não tinha capacidade. Mas Jesus é incapaz de fazer algo de uma vez só? Não. Deus queria deixar uma lição que tem curas na nossa vida, algo que Ele tem que trabalhar, que são por etapas. É para nós buscar mais, desistir, não desistir. O Senhor orou a primeira vez e ele ficou meio embaçado, vendo os homens como longe. E o Senhor depois ora mais outra vez e ele vê. Não sei se depende também do grau, o que ele olhou. Era miopia espiritual. Tem muito crente que tem a miopia espiritual. O daltonismo, né? Que ele olha e não consegue ver. Ele não sabe, não tem discernimento pelos seus olhos. O daltonismo é isso. O amarelo ele pode ver verde, o verde amarelo. Uma miopia. Você não consegue enxergar a beleza da vida. Tem pessoas que têm o daltonismo e não conseguem enxergar a beleza da vida. Tudo para ele é preto e branco, não existe cores. Ele não consegue ver as maravilhas de Deus. Ei, mas Deus está te dizendo, né? Eu vou tirar essa miopia, esse daltonismo em tu. Eu vou ampliar a sua visão, que ele falou para Abraão. Sai para da caverna e vê. Oh, meu querido. E o Senhor cura aquele jovem. Cospe nos olhos dele. Você já imaginou que tipo de cura? Por que o Senhor cuspiu? Lá no Nordeste é isso, quando alguém ia brigar, colocava as duas mãos e mandava cuspir, retirava a mão que cuspia na cara do outro, para provocar o outro. Você sabe o que o Senhor, sabe esse significado de cuspir? O Senhor está provocando aquela cegueira. Eu desafio você, cegueira. Eu te abomino, eu te rejeito, você não é nada. Só Deus para... Eu estou te insultando, se manifesta para mim, se eu estava falando isso. Porque quem estava ali era o Criador de todas as coisas. O Senhor cuspiu, e o Senhor estava quebrando a tradição. Alguém, quando tinha ódio do outro, cuspia. Não quero nunca mais ver, tem até nojo. O Senhor está dizendo, cegueira, eu tenho nojo de você, eu estou te desafiando. Se manifeste comigo, me enfrente. O Senhor está desafiando a sua doença. O Senhor está provocando o seu mal hoje, a sua cegueira. Deus está te provocando, porque Ele tem autoridade, Ele tem todo o poder, meu querido, minha querida, entenda. E ali o Senhor orou mais uma vez e ele foi curado. Só que o Senhor repreendeu. Olha, já está curado, não vai mais para o lugar não. Onde você está, vendo? Era o quê? Aquela cegueira era de procedência de pecado, porque ele tinha olhado de alguma coisa. Não fala que ele era cego de nascença. Ele olhou em alguma coisa e foi cego. Em quem você tem colocado os seus olhos? Mateus diz que os nossos olhos é santo. É a candeia do corpo. Ô meu querido, em quem você tem olhado? Que você perdeu a visão espiritual. Que você não consegue discernir mais nada. Que você está cego. E o Senhor, o Senhor advertiu para não ir mais para aquele lugar. Ei, meu querido, muitas das vezes Deus nos chama, nós não estamos libertos para ir para o lugar onde nós já andávamos. Vou voltar onde eu fazia as mesmas. Não, tem que pegar outro caminho que Jesus ordenou. Tem que mudar de rota, tem que mudar o caminho. A partir do momento que você teve um encontro com o Senhor, Deus fez algo, você tem que mudar os caminhos, meu querido. Você tem que mudar suas atitudes. Você não pode mais ver o que você estava vendo. A maioria, 80% dos pastores dos Estados Unidos caíram em adultério porque olharam o filme pornô, traíram seus cônjuges. E quem você está olhando, meu querido? O evangelista José de Arimateia é perfeito? Não.
Mas você tem que ser dono de você. Eu procuro para essas 24 horas. Senhor, não deixa que meus olhos é santo, o meu corpo é santo, o meu casamento é santo. Paulo disse lá em Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Você quer ser, você tem que ser dono. Não, mas o pastor não está aqui, a minha esposa, ninguém. E Deus? Então veja que essa cegueira era de uma procedência de pecado. Ah, mas eu estou liberto, eu bebi com meus amigos, eu vou lá no barzinho agora. Ei, tá não vai lá de novo não, que você vai cair. Você jogava? Não vai não, Senhor diz, não vai mais lá não. Você vai cair de novo. Não vai lá, o Senhor está dizendo, está te divertindo. Ah, mas eu fazia isso, eu jogava só uma vez, não vai não, que você vai voltar de novo. Vai ser reincidente, vai ficar preso, vai ficar cego de novo. Não vá. O Senhor advertiu ele, não vai mais para aquela aldeia. Ei, há lugar nas nossas vidas, meu querido, que primeiramente tem que ser transformado, libertado. Se você sabe que você joga, e você vai passar em frente à casa de jogo, vai entrar lá, você vai cair de novo. Você não foi preparado ainda para aquilo, você tem que ser transformado, regenerado, santificado, preparado, com todas as armaduras de Deus, para poder você tirar seus amigos lá. Não enfrenta o pecado, não, você não vai conseguir. Fuja enquanto é tempo. É a única guerra que nós ganhamos correndo, é fugindo do pecado. José só ganhou aquela guerra, porque ele fugiu enquanto é tempo. O sábio Salomão dizia em Eclesiastes, que o pecado das mulheres e de algumas coisas, temos que ser bons diante de Deus para fugir dele. Então há muitas guerras, muitas coisas que são a única forma de você vencer essa guerra, é fugindo enquanto é tempo. Se você bebe, vai beber lá, vai começar a abraçar seus amigos, você entrar no bar, você vai cair de novo, você vai voltar a ser escravo de novo, porque Satanás ele não vai desistir de você, não. Ele não vai gostar que você saiu dos braços dele e está nos braços do Senhor Jesus agora liberto. Mas isso depende de você. Deus não vai te obrigar. Deus não vai te segurar pela tua mão. Ele vai falar no seu coração. Se você não deu ouvido à voz que lhe diz lá em Hebreus capítulo 3:15, se não ouvides a voz do Senhor teu Deus como os israelitas, o Senhor libertou ele do Egito. Só que ele não conseguiu tirar o Egito dentro do seu coração. Ei, o mapa geográfico não define aonde eu estou. Eu posso estar na igreja, mas o meu coração está lá no bar, no canto. O israelita estava lá no deserto, mas o coração dele estava lá no Egito. O Senhor disse, esse povo se aproxima de mim, mas o seu coração está longe de mim. Ei, o mapa geográfico não define se eu estou ali mesmo, não, meu querido. Não. O Senhor advertiu esse cego, procedência de pecado. Em quem você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem colocado os seus pés? O Senhor está dizendo, não vai mais lá não, que você cai. Não vai mais lá não, meu querido, você cai. Se você for de novo, se prepare, se busque a palavra de Deus, se fortaleça, se enche com toda a armadura, que nem Paulo diz. Segundo os Coríntios 10:4, diz que as nossas armas da nossa milícia não é carnais não, meu querido, não é agradando amigo. Se você tentar agradar o mundo, ei, o lixo não está no mundo não, o lixo está no mundo. Se agradar o mundo, vai desagradar a Deus. Deus não faz exceção de pessoa não, mas Ele honra aqueles que honram a Ele. Uma vez que você chamar Deus, não vai te prender, não vai te obrigar. Ele diz lá em Gálatas capítulo 5:15, não abusei da vossa liberdade que Deus te deu. Você ser reincidente é perigoso. Você vê os presos que vão, né? Que ele tem uma carência, a primeira vez é preso, mas se ele volta, o juiz até dá, às vezes, um indulto aí, coloca uma tornezeleira lá no pé do cabra. Se ele voltar lá e a libertação dele é rápida, mas se ele voltar a praticar as coisas erradas, aí não tem mais chance não, meu querido. Mesmo assim é Deus. Ele nos deu essa liberdade, Ele confiou em nós. É o que Paulo está dizendo. Não abusei da liberdade, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Ei, não confunda
Libertinagem com liberdade. Liberdade tem, a liberdade ela tem disciplina, ela tem limite, ela tem. Vocês não sabem, você tem que saber até, não pode ir. Não vai agradar as amizades do mundo, não, que você vai desagradar a Deus. O Espírito Santo de Deus vai deixar você fazer, ele vai falar se você quiser, só que você vai colher as consequências. Vai estar lá com o Espírito Santo de Deus falou com você. É o que o Senhor falou para aquele homem, não vá mais para lá. Ei, se você está lá no bar com seus amigos, e você for lá, não vá na casa de jogo, na prostituição, nos filmes pornô, alguma coisa. É o que Deus está falando para você, eu não sei. Então você vê, meu querido. É o que aconteceu com esse menino. Então, aí nós vimos, sabe, outra. Aqui uma procedência, né? Visual, de procedência de pecado. Mais uma vez, aquele ali agora é do pecado, que estava nos olhos dele. O pecado entrou pelos olhos, pela cobiça, foi para o coração e ele estava cego. Agora nós vamos ver, sabe aonde? Lá em João capítulo 9. Jesus vai com seus discípulos, e os seus discípulos estavam ali com Jesus, vendo tudo isso, o trabalhar de Deus. E o que acontece? O Senhor, aí tem aquele cego de nascença lá, aí os discípulos viam que Jesus dizia, filho, para procedência de pecado, lá do tanque de Betesda, o Senhor repreendeu ele porque ele tinha pecado. Lá o que estava na casa repreendeu que era pecado. Lá agora do Gadareno era procedência maligna. Aí quando o Senhor chega lá, o discípulo diz, Senhor, e esse aqui, quem pecou? Foi ele e seus pais. Ele não nasceu assim? Essa deficiência dele aí, a deficiência do cego era pecado. A deficiência do que foi levado para o quarto lá em Marcos 2 era pecado. A deficiência lá do tanque de Betesda era pecado. Agora eles oraram assim, então esse aqui é pecado também. Aí eles falaram assim, agora esse aqui, como foi que ele pecou? No ventre da mãe ou foi seus pais? Aí o Senhor, calma, explica para ele aqui, é outra história. Essa daqui é uma deficiência natural. Essa deficiência veio dentro do ventre da mãe dele, que o meu pai permitiu para que o nome, nem ele nem seus pais, filho não pecado de ninguém não. Os filhos não levam pecado do pai, nem o pai da mãe, que conforme, né, está escrito lá em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá. Morrerá, morte espiritual, morte física. Ei, aí o Senhor explica, calma, aqui é outra história. Porque os discípulos falaram isso? Porque viu o Senhor falando que era procedência de pecado, aquelas deficiências. Aqui é para que o nome do meu Pai seja glorificado na minha vida e nele. E o Senhor, mais uma vez, costa no chão, faz lodo, coloca nos olhos e manda ele lavar no tanque de Siloé. E aquele homem ganha, prega para todo mundo. Mais uma vez, uma deficiência. Agora eu vou fazer. Tem a deficiência do pecado, que eu já preguei. Tem a deficiência da procedência maligna. Tem a deficiência natural, que alguém pode cair, né? E tem a deficiência que para honra e glória do Senhor. Agora, a pior deficiência, minha e sua, é do estigma, lá dentro da alma e do espírito. Tem pessoas que não é deficiente física, nem visual, nem auditiva, nem de procedência maligna, nem de nascença, mas a deficiência dele, ele é o espírito de inferioridade. Ele é o pior, ele se olha no espelho e ele se acha o mais feio. Ele se acha o mais piores de todos. Ele carrega consigo a estima da deficiência, do Zé Ninguém, do Zé à esquerda. Ele é o pior deficiência, é o espiritual, é o da alma, é do espírito. Ele tem uma alma e um espírito doente.
Ele se olha, ele não gosta dele, ele não se ama. Ele vê, ele se acha o pior dos piores, achando que Deus errou. Então, meu querido, não responda para mim. Que tipo de deficiência é a tua? Que tipo de deficiência é a tua? Hein, meu querido? Então, meu querido, espere que essa palavra tenha falado muito ao seu coração. Que tipo de deficiência? Se tem o primeiro, esse é o segundo. Eu vou colocar essa mensagem aí no meu canal Luz para os Corações. E vou trazer mais. Essa é a segunda parte. Eu sou o evangelista José de Arimateia. E essa é uma mensagem do coração de Deus. As três, que tipo de deficiência é a sua? Não fala para mim, fala para Deus. Fala para você mesmo. Deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência de procedência do pecado, deficiência de procedência maligna, deficiência para a honra e glória de Deus, permissão do Senhor, ou deficiência do estigma da inferioridade. Analise. Creio que alguma dessas aí você tem. Mas que Deus quer fazer a obra completa. E que Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica com Deus. Pai, essa pessoa que ouviu esse vídeo, tu mudou a tua multiforme de trabalhar, de agir. Entra no espiritual, no sentimental, no conjugal, na vida financeira, na vida amorosa desse homem, dessa mulher que está ouvindo esse vídeo, Pai. Ó Pai, muda a história, tira esse estigma que tem escravizado, que seja físico, que seja espiritual, que seja em todas as áreas, que ela não consegue mais olhar para cima como aquela. Pai, coloca as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus eu profetizo a bênção e a vitória, a unção da cura, da transformação, em todas as áreas na vida dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo agora, essa mensagem, essa segunda mensagem, a primeira, que fala sobre a deficiência. Que Deus o abençoe. Amém?